E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Bom, quero conversar com vocês no vídeo de hoje sobre um assunto que possivelmente você vai se identificar demais, principalmente se você for um homem jovem. Não que não possa alguma mulher se identificar, longe disso, mas eu acredito que os homens vão se identificar muito. Todo mundo já passou uma fase da sua vida que você estava desempregado ou que você não tinha dinheiro pra nada, né? Quando o homem ganha pouco, quando ele tá tentando se levantar aos poucos, sabe? Tá começando a engrenar na vida. Ele é visto alguém em processo, alguém que está querendo crescer, ou como alguém que não serve pra muita coisa, não vale quase nada. Na maioria das vezes, isso é fato, que o homem, o filho, o namorado, o esposo, muitas vezes só passa a ser valorizado quando ele entrega resultado satisfatório para eles. Você sabe muito bem que envolve o dinheiro, né? E enquanto ele está tentando, errando, aprendendo, ele é apenas visto como uma ferramenta, como alguém que tem um valor geralmente atrelado financeiramente. E a realidade brutal é que nem mesmo a sua própria família gosta de você quando você está desempregado, quando você não está tendo algum retorno monetário. É que nem aquela frase, né? Quando o homem está desempregado, nem a própria mãe gosta dele. E isso é tão verdade que é um evento que acontece com todo mundo. Eu não sei se acontece com tanta frequência assim com as mulheres, mas com os homens eu tenho quase certeza absoluta que acontecem situações semelhantes. Principalmente quando você tá maior de idade. Você é um cara de 20 e poucos anos, tá morando ainda com seus pais, isso que é também a questão. Muitas vezes está estudando para alguma coisa, ou tá fazendo faculdade, e tenta entrar no mercado de trabalho, ou então acabou de perder o emprego. Acontece com todo mundo. Acredito eu que 99% do meu público já aconteceu isso. Só que aí muitas vezes começa a rolar algo estranho. Sua mãe, seu pai começa a fazer aquelas indiretas, sabe aquelas frases tipo assim: "Ah, fulano, filho da vizinha, já tá trabalhando, já tá ajudando em casa", ou então quando você vai arrumar um emprego de verdade, como se o que você tá fazendo não fosse válido. Muitas vezes você está estudando para algum concurso, ou está estudando as matérias da faculdade, e também aquela questão do emprego, né? Muitas vezes você tem um subemprego, que eu nem preciso nem citar aqui os subempregos que vocês conhecem muito bem, e existe uma carga tão pesada, né, nas costas, principalmente do filho homem, que nunca vai estar bom o suficiente nessa questão. Mesmo ele estudando, trabalhando, nunca vai ser bom o suficiente. Só que agora imagina quando ele está desempregado, quando ele acabou de perder o emprego, ou que ele está muito tempo fora do mercado de trabalho, entende? E isso é apenas a questão familiar, que já tem uma carga enorme. Agora imagina quando ele está no relacionamento, quando ele está com uma namorada, ou até mesmo quando ele é casado. Cara, é de praxe que acontece nos relacionamentos quando o homem está desempregado. A relação esfria, aí começa a acontecer as comparações. Ah, o namorado, o marido da minha amiga levou ela em tal lugar, deu presente em tal lugar, saiu para viajar, isso, aquilo. A gente nunca sai porque você não tem dinheiro. E isso aos poucos o homem vai cair na ficha que apenas o valor dele como ser humano é atrelado ao que ele tem a oferecer de uma maneira geral, tanto na sua família quanto na sua relação com a pessoa. Você é apenas visto como uma ferramenta. E a partir do momento quando essa ferramenta não tem mais utilidade, você perde seu valor automaticamente. Foi que não foi para vocês. Na questão da família, vocês conhecem ou já aconteceu com vocês, que quando você chega a uma certa idade, principalmente quando você é maior de idade, a partir daquele momento, você só vai ser uma pessoa que tem utilidade quando você começa a trabalhar, quando você tem uma questão financeira que pode ajudar, ou até mais, entende? E quando você está desempregado, muitas vezes está buscando coisa melhor, ou estudando, fazendo isso e aquilo, você sempre vai ser visto como alguém vagabundo, alguém que não faz nada, sabe? Alguém encostado. E muitas vezes você não está sendo uma pessoa acostada, sabe? Você está querendo melhor. Só que naquele tempo, naquela situação, você não consegue proporcionar aquela expectativa que a sua família tem, né? Principalmente quando você mora com seus pais. E o que mais impressiona é que até o tratamento muda, né? De repente você não tem mais voz na sua casa, você faz alguma coisa de errado, já começa a jogar na sua cara. Situações que eram comuns no seu dia a dia com essa família começam a ter algum certo incômodo pra eles, você estando lá, sabe? Tipo assim, você não tá contribuindo o suficiente pra nada, você está apenas só gastando isso e aquilo. É como se existisse um medidor de valor humano baseado em quanto você deposita na conta final do mês em casa. E isso é devastador, cara, né? Eu não sei se as mulheres passam por isso. Eu acredito que algumas mulheres passam, né? Aquela pressão, principalmente quando você é jovem, tá desempregado, você quer construir seu patrimônio, você quer dar o melhor para sua família, muitas vezes, só que naquele período de tempo,
você tá passando como diz, né, no tempo das vacas magras. Só que muitas vezes sua família não entende, né, sempre joga na cara. E detalhe ainda, se você questiona alguma coisa, você é sempre visto como errado, né. Como diz, se você não tá ajudando, então você não pode dar pitaco. E na prática você descobre que existe um preço para esse amor todo, tanto o amor familiar, tanto o amor conjugal, que muitas vezes é sempre atrelado a tudo aquilo que você tem a oferecer, sabe. E se você não está oferecendo, muitas vezes você está passando pelas situações ruins, né, um período escasso, financeiramente falando, ou até problemas mais emocionais, você é só válido enquanto houver provisão ao seu favor. É que nem aquela frase do Chris Rock que muita gente conhece, mas que a gente precisa analisar com calma. Só as mulheres, as crianças e os cachorros são amados incondicionalmente. O homem só é amado sob condição de que ele forneça algo. É duro ouvir isso, né? Mas, cara, é só olhar ao redor que essa frase acontece em toda situação familiar quando o homem está desempregado. Lógico que pode acontecer situações que a família consiga ter aquele suporte, isso, aquilo, mas na grande maioria das vezes é fato, cara. Se você é um cara jovem, talvez esteja vivendo nesse limbo, que nem eu falei pra vocês, terminou a faculdade ou sair do ensino médio, principalmente quando você fez 18 anos, né? Começa a ter a maioridade, o tratamento que seus pais tinham com você outrora, quando era mais jovem, cara, vai mudar drasticamente. Vão começar com cobranças sutis. E aí, nada ainda? Depois o tom começa a mudar, começam a fazer comparações. Comparando com o filho da vizinha, o filho da vizinha já comprou um carro, o seu primo passou no concurso, isso e aquilo. De repente você percebe que o seu valor dentro da sua própria casa está diretamente ligado ao quanto você alivia, entre aspas, o bolso dos seus pais ou quanto você agrega. E se você não está produzindo, você é visto como um gasto, algo que só está tendo um gasto para eles, entende? E nessa questão familiar eu deixei em primeiro tópico, porque praticamente é o que todos vão passar, ou já passaram, ou estão passando dentro dos seus lares, né? Só que aí quando ocorre no relacionamento, quando você é um homem, tá desempregado ou até mesmo ganha pouco, aquela frase "no money, no honey", né, sem dinheiro, sem mel, é uma realidade biológica e social que a gente tenta mascarar com romantismo. E eu não estou dizendo que as mulheres são interesseiras ou vice-versa, não é isso. É que o buraco é muito mais embaixo. A questão é que, para a maioria das pessoas, a admiração está ligada à competência financeira. E, cara, é só você ver aí no seu dia a dia que a prova máxima que é a competência de um homem é a sua capacidade de ser o provedor, aquele famoso porto seguro, sabe? E quando um homem você perde o emprego ou ganha muito pouco, a dinâmica do casal muda. Você começa a perder o lugar de fala, começa a ver cobranças sutis e o relacionamento não flui mais como era antes. Muitas vezes acontece o seguinte, o cara tá num relacionamento com a pessoa, beleza, né, tá num emprego ok, só que acontece uma situação ao qual ele fica desempregado por um tempo, né, não que ele fica, tipo, 10 anos desempregado, mas ele fica por um tempo. Você vai ver, cara, é só perguntar para as pessoas que já foram casadas e ficaram desempregadas, ou até mesmo que estão desempregadas e estão no relacionamento, você vai ver quando vai perguntar para ele, como era o tratamento da sua companheira ou do seu companheiro no período quando você estava desempregado. Cara, é quase 100% dos casos que eles vão dizer que mudou drasticamente o humor da pessoa, o tratamento ao qual ela tinha com ele, a comparação que acontece muito, muitas vezes até situações mais pesadas que acontecem, né, traição, etcétera, por conta do quê? Por conta do valor intrinsecamente do homem estar atrelado àquilo que ele pode prover financeiramente. Por isso que a gente vê muitos homens querendo ficar sozinhos, não querendo mais relacionamentos, porque eles acabam entendendo realmente o que está por detrás dessa matrix toda, sabe? Os relacionamentos, a parceria que é entregue para você é uma fachada. Porque principalmente para o homem, se você não tem a capacidade da provisão que ela espera ou que a sociedade espera, aquele famoso status, etc. Ou muitas vezes você está passando por uma situação ruim na sua vida, no seu relacionamento, na questão financeira, você é totalmente descartado. Você não é bom o suficiente para estar naquela relação. Então por isso que a gente vê que os homens entenderam isso, que pô, ela está comigo por conta de mim ou por conta daquilo que eu tenho a oferecer financeiramente. E se acontecer alguma coisa, eu ficar desempregado, né, ou situações da saúde, será mesmo que ela vai continuar comigo? O homem de verdade, na cabeça de algumas mulheres, é aquele que sabe dar algum tipo de valor.
principalmente atrelado financeiramente. Então aí que a gente começa a entender o porquê muitas vezes tem muitos homens não querendo mais se relacionar, muitas vezes já tiveram relacionamentos, a entender o jogo, que o seu valor sempre vai estar atrelado àquilo que você tem a oferecer e não pelo aquilo que você é. Isso significa que ninguém, né, sejamos sinceros aqui, ama um homem sem dinheiro, sem aquela questão do valor. Não é que toda família ou todo relacionamento seja assim, mas, cara, existe um padrão e uma expectativa silenciosa que a gente vê por aí. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se você concorda ou discorda de tudo isso que eu falei, comente aqui nos comentários. E também, se você tem um tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, coloque o seu tema de vídeo junto com o Valeu Demais, que eu vou dar mais prioridade. E se você gosta do meu conteúdo que eu sempre trago aqui para vocês, tem algumas formas que vocês podem me ajudar. Tanto pela vaquinha, que eu sempre deixo o QR Code para vocês lerem na tela, ou no link na descrição, que tem também o Pix, que vocês podem me ajudar. No Apoia-se também, ou da forma grátis, que vocês podem deixar o like e comentar qualquer coisa a respeito do tema ou uma coisa aleatória para ter mais engajamento, para a plataforma entregar para mais pessoas e se inscrever no canal. No mais, desejo sucesso para todo mundo e até a próxima.